Gente, os últimos dias foram bem difíceis. Meu coração ainda está muito apertado pelos acontecimentos. Ao mesmo tempo que eu já percebi que ficar acompanhando todas as notícias do Brasil, de diversas áreas, no exterior, faz um mal bem grande para a minha alma. Isso daí são as correntes caindo, gente, fica tranquilo. É só um sinal de Deus que hoje vai sair todo mundo aqui liberto e curado. Então, ao mesmo tempo que eu já percebi que me manter atualizado constantemente faz um grande mal para a minha alma, para o meu coração, para a minha mente, há um texto em 1 Crônicas que cita e que até me encoraja ou me pressiona para que eu haja assim. O texto diz que no povo de Israel havia um grupo de pessoas sábias, e o texto diz que eram pessoas que sabiam discernir o tempo, eram conhecedores da sua época para saberem o que Israel deveria fazer. Então, assim, por força do ministério, eu me sinto dessa forma, eu sinto a necessidade de saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, ainda que para mim fosse muito mais tranquilo, cômodo e confortável eu me alienar, eu me manter ignorante a respeito das coisas que têm acontecido. Na verdade, eu preciso estar atento, tentando entender não só o que está acontecendo, mas o que Deus quer que a gente faça, como nós devemos reagir. Mas então, há alguns dias atrás, um vídeo de um esporte que nem tem nada a ver com o Brasil, a gente nem pratica, nem curte muito esse esporte, ele viralizou por aqui. Era um jogo de beisebol, o atleta lá deu uma tacada forte na bola, aí a câmera conseguiu encaixar a bola na imagem, na tomada, e a gente acompanhou o trajeto da bola até que ela caiu na arquibancada. E lá a câmera fechou a cena lá em cima da bola na arquibancada. Um pai pegou e deu para o seu filho, chamado Lincoln, de 10 anos. Mas ele mal havia entregado a bola para o seu filhinho, uma senhora com 60 e tantos anos, chegou enfurecida, armou um barraco enorme, reclamou insistentemente, até que o pai achou conveniente tirar a bola do filho e dar para aquela mulher ver se ela parava de perturbar ali. Enfim, nitidamente o pai estava meio desconcertado, sem saber como agir, falou: cara, deixa essa mulher levar a bola e para com esse barraco aqui, vamos continuar prestando atenção no jogo. Então, gente, eu acho que uma pessoa, uma mulher com 60 e tantos anos, discutindo com um garotinho de 10, por causa de uma bolinha que caiu na arquibancada, isso já é um sinal de que tem alguma coisa grave acontecendo no nosso mundo. O nosso mundo está doente, mas o pior, o clímax da crueldade, ainda estava por vir em pelo menos duas situações. Irina Zarutska, ela tinha 20 anos quando saiu da Ucrânia em 2022, fugindo do ataque da Rússia ao seu país. Então, sua família se estabeleceu nos Estados Unidos, como todo imigrante que chega tentando conquistar seu lugar ao sol ali naquele país. Ela foi trabalhar numa pizzaria. E todos os seus colegas e todos os seus clientes falavam a mesma coisa a seu respeito, dizendo que Irina era uma pessoa especialmente meiga, bondosa e gentil. Então, um dia, pós-expediente, ela já no transporte público indo para sua casa, um psicopata, um monstro, puxou um canivete da cintura e a furou e deixou ela ensanguentada ali, naquele lugar, naquele transporte público.
até que ela morresse. Já seria absurdo se a história terminasse por aí, mas ela fica ainda mais monstruosa quando você vê a cena e você sabe que junto a essa jovenzinha havia outras pessoas, tinha mais gente sentada ali a um braço de distância dela, mas não fizeram nada, nem para socorrê-la, impedindo que ela fosse furada mais vezes, e nem mesmo depois que o agressor se ausentou, para abraçá-la, tentar socorrê-la ou algo assim. As pessoas ficaram olhando ela sangrar sozinha no chão, até que ela morresse totalmente. Pior ainda, teve uma coisa que ficou filmando a cena toda para depois postar nas suas mídias sociais. Então, gente, esse fato já foi assim demasiadamente brutal e, enfim, suficiente para estragar vários dias e perder várias noites de sono na minha vida. Mas isso aconteceu no final de agosto. No entanto, eu, pelo menos, só tomei conhecimento mais recentemente, acho que isso só viralizou de uns dias para cá. Bom, o outro caso, Charlie Kirk, ele era membro da Calvary Chapel. Vocês sabiam disso? Sabe qual é a Calvary Chapel? É a igreja que inspirou o nosso retiro desse ano. Aquela igreja cujo filme foi passado um dia à tarde lá no retiro e que motivou, enfim, que inspirou todo o nosso retiro, toda aquela arte bonita, movimento de Jesus e tal. Pois essa igreja, Calvary Chapel, tinha como membro, participante e atuante, o Charlie Kirk. Bem, Charlie Kirk, quem era Charlie Kirk? Era um jovem com uma mente brilhante, e também alguém que tinha um coração em chamas por Jesus. Uma característica que ele tinha, seu ministério, é que ele defendia a fé cristã publicamente, especialmente no ambiente universitário, que é alguma coisa extremamente difícil e complicada você obter entrada ali. Ele também o fazia na mídia em geral e também na política. A sua principal característica nos seus debates eram seus argumentos, que eram muito racionais, lógicos e contundentes. A maioria dos argumentos que o Charlie usava eram irrefutáveis. E aí, meus irmãos, hoje eu decidi pregar com o microfone na mão como um tributo ao meu irmão Charlie Kirk. Por algum motivo, apesar dele ter acesso aos microfones mais sofisticados que existem no mundo, ele sempre pregava com um microfone muito simples, conectado por um cabo, enfim, era a maneira dele expressar ali o seu amor por Jesus, sua argumentação e pregar a mensagem do Evangelho. Eu não estaria exagerando se eu dissesse que, apesar da sua curta vida de apenas 31 anos, ele já é considerado um dos maiores apologistas cristãos de todo o século XXI. Hoje ele já é considerado alguém que impactou a tal ponto a igreja, que ele já é um dos grandes nomes de toda a nossa história. Então, na última quarta-feira, ele estava falando para uma plateia com cerca de 3.000 universitários, quando ele foi brutal e covardemente assassinado na frente da sua esposa e dos seus filhinhos. A sua morte, ela não só comoveu os Estados Unidos, mas praticamente todo o mundo civilizado. No entanto, gente, mais uma vez, isso já seria
brutal o suficiente, cruel o suficiente, hediondo o suficiente. No entanto, nos dias seguintes, algo ainda pior chamou a atenção. Um grande número de pessoas começou a celebrar publicamente o seu assassinato. Houve até quem entrasse nas mídias sociais da esposa do Charlie para zombar da viúva, para zombar da sua esposinha que havia acabado de perder o marido, para zombar dos seus filhinhos com 3 anos e com 1 aninho de idade. Zombaram dessa família enlutada, tão logo se confirmou a morte do Charlie Kirk. E boa parte dessa imprensa oficial imunda, Globo, Estadão, Veja, Folha de São Paulo, CNN, CBN, etc., começou a insinuar, eles não tiveram coragem de falar isso pessoalmente, diretamente, mas essa imprensa imunda começou a insinuar que Charlie Kirk havia provocado o seu próprio assassinato. Então, o que a imprensa, na verdade, fez? A imprensa, já há algum tempo, vem rotulando, não apenas Charlie, mas algumas pessoas que têm pensamentos parecidos, pensamentos cristãos parecidos com os nossos também, vem rotulando essas pessoas de extremistas, fascistas, radicais. E aí, eles usaram essa argumentação para noticiar o assassinato de Charlie. Ora, de que maneira eles se expressaram? Eles disseram, olha, ele era um extremista, um fascista, um radical, o seu discurso era abjeto, então, por isso, ele foi assassinado, como se a manifestação de ideias justificasse a morte de alguém ou o assassinato de uma pessoa. Meus irmãos, há um texto na Bíblia que não fala exatamente sobre isso, mas que traz esse assunto à tona. E eu já vinha pensando em falar sobre isso aqui há algum tempo, comecei a preparar um estudo a respeito disso, e eu acho que agora, em virtude desses acontecimentos, é a hora de nós falarmos sobre ele. Então, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1. João 9, 1 diz o seguinte: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu vou interromper por aqui a nossa leitura, nós vamos ficar nesses versículos. O texto é longo, poderoso, é uma história maravilhosa. Enfim, você tem a oportunidade de lê-la em outras ocasiões. Hoje nós vamos analisar apenas esses versículos aqui. Então, o que acontece? Jesus, com seus discípulos, esse grupo, cruza com um cego de nascença. Há 2 domingos eu mencionei que há uma grande probabilidade do espinho na carne de Paulo ser uma deficiência visual. E disse ainda que nem imagino como é difícil a vida de alguém que tenha uma deficiência assim. E acrescentei, olha, apesar disso, deve ser extremamente difícil a pessoa ser cega ou quase cega, mas apesar disso, é incomparavelmente melhor entrar no reino dos céus cego do que tendo uma visão de águia ser lançado no inferno. Com isso, eu não quis, em momento nenhum, minimizar
o sofrimento de alguém que precisa conviver permanentemente com uma deficiência assim. E era o caso exatamente daquele homem, da nossa história, um cego de nascença, nasceu desse jeito. Se já é difícil, nos dias atuais, uma pessoa viver sem visão, imagine naqueles dias. Hoje, a medicina evoluiu muito. Leis de inclusão e acessibilidade tendem a facilitar, ao menos um pouco, a vida dessas pessoas. De qualquer forma, as suas limitações são reais. A exclusão ainda acontece. A solidão pesa sobre essas pessoas. Mas no tempo de Jesus, nascer cego era uma sentença pesada demais. Não havia nenhum tipo de tratamento, nenhum recurso de acessibilidade, não tinha nenhum direito civil, não havia nenhuma proteção legal, as pessoas não tinham direito a algum tipo de aposentadoria, não havia nenhuma política pública para proteger essas pessoas. Elas viviam em completa dependência de terceiros, ou elas contariam com o apoio da sua própria família, que muitas vezes se cansava disso, ou ela teria que contar com a misericórdia e a bondade de terceiros. E o mais cruel, essa pessoa ainda carregava um estigma espiritual e um estigma moral. Vejam a reação dos discípulos. Eles viram o cego e a primeira coisa que lhes vem à mente é: quem pecou? Quem pecou para que ele nascesse assim? De quem é a culpa? É dele ou dos seus pais? Gente, olha só, a dúvida deles era sincera. A maioria das pessoas acreditava que essa deficiência era um castigo de Deus devido a algum pecado bastante grave, ou dele ou dos seus pais, de algum antepassado. Mas certamente esse tipo de sofrimento é consequência de algo grave que fizeram contra Deus. Os discípulos, vejam, sequer esperaram Jesus responder. Eles perguntaram: quem pecou? Eles não esperaram Jesus responder, eles já acrescentaram: foi ele ou foram os seus pais? Na lógica dos discípulos, certamente tinha pecado envolvido nessa situação. Irmãos, vocês estão vendo? Que coisa cruel! Não bastava a dor e o sofrimento que a sua deficiência lhe causava, mas tudo aquilo era interpretado pelas pessoas, pela sociedade, como sendo um castigo de Deus em função de algum pecado. Aquela dificuldade que ele enfrentava, certamente era por sua própria exclusiva culpa. Ele era o culpado por ter nascido cego. Foi isso que acabamos de ver agora nas redes sociais e nessa imprensa marrom oficial. O que nós vimos? Um festival completamente vil, abjeto, repulsivo, cruel, quando diversas pessoas tentaram argumentar que Charles Kirk foi o culpado por seu próprio assassinato, alegando que suas palavras eram agressivas. Assim, essa estratégia de rotular grupos como fascistas, radicais, extremistas, fundamentalistas, etc., desumaniza as pessoas a tal ponto que, nesse caso, atingiu o propósito deles, chegou no clímax, chegou onde eles queriam, que era desumanizar a tal ponto a vida da pessoa, que ela poderia ser assassinada, linchada, violentada ou algo assim,
e que uma boa parte da população consideraria isso algo completamente normal e aceitável. Irmãos, considere o que eu vou dizer agora para vocês. Olha, pense no seguinte, o Charles, que é casado com a Érica, eles têm 2 filhinhos, um de 3 e um de 1 ano. Gente, vocês acreditam que ele foi assassinado numa faculdade? Mas o que ele estava fazendo? Ele estava brigando com alguém, discutindo com alguém? Não, ele estava conversando com um grupo de estudantes. Caramba, que isso, mas quem fez uma monstruosidade dessa? Então você percebe? Vou contar a mesma história de uma outra forma. Gente, tinha um fascista, extremista, radical, com um discurso de ódio numa faculdade, confrontando minorias, e então ele foi baleado. Pô, só pela descrição dada, você já fica com raiva. Morreu, tomara que tenha morrido. Então você percebe, é dessa forma que a imprensa e a mídia manipulam a sociedade. Isso aqui é só uma análise superficial, mas é assim que a mídia paga, a mídia imunda, militante, marrom, vai insuflando a sociedade contra aqueles que defendem valores que lhes são opostos. São pessoas que simplesmente pensam diferente. Agora, no intervalo do culto, eu estava conversando com os irmãos, enquanto preparava esse estudo aqui, eu fiz uma pesquisa. No primeiro culto eu nem mencionei isso, mas para cada vez que uma dessas mídias oficiais usa a expressão extrema esquerda, se é que usa, eu nunca vi, usa a expressão extrema esquerda, ela usa pelo menos de 5 a 10 vezes a expressão extrema direita. A gente até brincou, a gente já viu isso em mídia por aí, quando os filhinhos dos repórteres da Globo crescem, o William Bonner ensinava para os seus filhos, filho, o lado de lá é a sua mão esquerda, o lado de cá é a sua mão extrema direita. E assim eles crescem ouvindo que ou é esquerda ou é extrema direita. E isso já vem imprimindo e colando esses rótulos abjetos como parte de manipulação da sociedade. Irmãos, vejam, não foi o suposto extremismo de Charlie Kirk que o matou, foi a narrativa construída sobre ele que o desumanizou o suficiente para que justificasse a sua morte. Uma jovem espanhola, ela falou pela primeira vez, depois eu vi isso repetido várias vezes, também pela internet, o seguinte, não o mataram por ele ser fascista, mas o classificaram como fascista para que pudessem matá-lo, sem que houvesse uma reação grande por causa da sociedade. Então você percebe, irmãos, o que tem acontecido diante dos nossos olhos? Pois bem, eu quero ir além hoje na análise do nosso texto. Não quero ficar concentrado apenas na questão desses fatos horríveis que eu acabei de comentar, mas esse texto é muito mais profundo e ele ensina e trata coisas no nosso coração que são vitais para nós. Vamos em frente. No livro da dor, da despedida, da alegria do reencontro, eu comento que existem 3 formas de nós relacionarmos culpa com sentimento de culpa. Culpa e sentimento de culpa. A primeira forma de relacionar essas duas coisas é quando a pessoa é realmente culpada por alguma coisa que tenha feito ali, participado, e ela se sente assim, sente o coração apertado, sua consciência acusa, ela sente a culpa de algo errado, de algo reprovável que ela fez. É a primeira forma. Existe uma segunda forma, que é a pessoa, ela é culpada, mas
por causa da dureza do seu coração, sua consciência já cauterizada pela insistência no crime, no delito, no pecado, da alma insensível, a pessoa não sente culpa, percebe? Primeiro caso, a pessoa tem uma culpa e se sente culpado. Segundo caso, a pessoa tem uma culpa, mas ela não se sente culpada pelo que fez. Outro exemplo horrível que eu me lembrei e trouxe para a gente conversar é de um austríaco que anos atrás foi descoberto por ter aprisionado sua própria filha durante 24 anos no porão da sua casa e a estuprava rotineiramente. Durante 24 anos, a sua filha foi estuprada quase diariamente por esse monstro. Sua filha chegou a engravidar 7 vezes, teve 7 filhos do próprio pai, durante 7 anos. Então, esse é um exemplo desse tipo de aberração. Esse monstro, ele tinha uma culpa odiosa, hedionda, mas ele não se sentia culpado com o que fazia rotineiramente. A sua insistência em manter esse comportamento fez com que seu coração endurecesse, sua alma ficasse insensível a esse tipo de comportamento, sua consciência ficasse cauterizada. Mas existe um outro ponto, um terceiro ponto, que é quando a pessoa não tem culpa de verdade, ela não teve culpa em algo que tenha acontecido, que tenha participado, mas ela carrega pela vida um sentimento de culpa. Então, vocês entenderam? Primeiro caso, a pessoa tem culpa e se sente culpada. Segundo caso, a pessoa tem culpa, mas não sente culpa. Terceiro caso, a pessoa não tem culpa, mas se sente culpada por algo que aconteceu. Nesse caso, não existe uma culpa real, apenas um sentimento que nos persegue, nos incomoda, nos tira a paz. E existem muitas situações que se encaixam nesse terceiro caso. Não a culpa real, mas um sentimento de culpa nos atormenta. É mais ou menos o caso do cego no texto que nós lemos. Nem ele pecou, nem os pais dele. Aquele sofrimento não era por culpa dele, não era por culpa dos seus pais. No entanto, ele carregava aquele estigma. O sofrimento dele não era consequência de um pecado direto. Mas, irmãos, como eu falei, que o Senhor hoje nos cure, que o Senhor hoje nos trate, que o Senhor retire as mágoas, sentimentos ruins, correntes do passado, que o Senhor venha nos libertar. Então, eu estou fazendo essa introdução para dizer para vocês o seguinte, introdução para esse ponto, para dizer para vocês o seguinte: eu vou citar alguns casos que talvez deixem algumas pessoas desconfortáveis, mas se isso acontecer, por favor, entenda, não estou brincando com o sentimento de vocês, pelo contrário, estou preocupado com a sua vida, estou preocupado com o seu coração e com a sua alma. Se você se sentir desconfortável, é porque Deus estará curando você, Deus vai estar tratando você agora, nesse momento, curando suas feridas. Ok, irmãos? Então, dito isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 7 homens foram sexualmente abusados quando crianças. Irmãos, números alarmantes. 1 em cada 5 mulheres, 1 em cada 7 homens foram sexualmente abusados quando crianças. Crianças pequenas ainda estão formando sua visão do mundo. Elas não conseguem entender a intenção, a malícia de um adulto maligno.
Então, quando ocorre o abuso, a criança tende a internalizar o que aconteceu como se fosse culpa sua. Então, a coisa aconteceu lá no passado, a pessoa era criancinha, não entendia nada ainda da vida, foi abusada de alguma forma. Aquilo entrou na sua alma, aquilo entrou na sua mente, está guardado lá. Se não foi tratado, está lá. E qual é a consequência disso? É que muita gente se sente culpada por isso ter acontecido. Vou além. Se o abusador é alguém de confiança, a dor aumenta ainda muito mais. Se o abusador foi o pai, se o abusador foi o padrasto, o tio, o professor, ou talvez até mesmo um líder espiritual, pastor, padre, alguma coisa assim, a criança sofre uma espécie de colapso emocional. Ela não consegue entender como que aquela pessoa boa, em quem ela confiava, pode lhe fazer algo tão mal. E aí ela conclui de uma maneira totalmente equivocada: o problema sou eu, a culpada ou o culpado pelo que aconteceu fui eu. A pessoa se fecha num silêncio que reforça o trauma. Muitos crescem sem nunca ter falado sobre isso. O silêncio gera vergonha, vergonha mal resolvida, alimenta a culpa que não deveria existir. Irmãos, uma outra situação é quando um dos cônjuges é tão mau caráter que abandona a família e alega que o que ele está fazendo é porque a culpa é da sua própria família que não presta. E esse mau caráter se ausenta, vai embora. E muitas vezes a família que é vítima dessa agressão, ela se sente culpada ao longo de muito tempo. E talvez até pelo resto da sua própria, das vidas daquelas pessoas. Algo semelhante acontece quando uma mulher é vítima de estupro ou quando é violentada de alguma forma. O mesmo raciocínio se aplica. Muitas carregam uma consciência culpada, um sentimento de culpa, aonde não deveria haver culpa alguma. Quando uma das partes comete adultério e alega que a causa da sua traição foi por causa do comportamento do cônjuge. Pessoas, algumas que são vítimas de racismo, de preconceito durante tanto tempo. Irmãos, e sabe por que eu falo isso daqui com toda autoridade e com lugar de fala? Porque eu sou neto de judeu, eu nasci num período bem próximo ali do pós-guerra. Enquanto eu crescia, eu sofri preconceito por causa do meu sobrenome judeu. As pessoas sabiam que eu era descendente de judeu. O Brasil acolhia um monte de nazistas fugidos de lá. Uma parte da minha família me segregava por eu ser neto de judeu. Quando eu entrei na faculdade, eu estudei na engenharia na Universidade Federal Fluminense, eu tive um professor que veio fugido da Europa, que era nazista. Esse cara me perseguiu durante um longo tempo, tentou me reprovar de todas as formas. Então eu quero dizer para vocês que eu sei o que é ser vítima de racismo, eu sei o que é ser vítima de preconceito, eu vivi isso na minha infância, na minha pré-adolescência, eu encarei isso até a minha juventude. E há pessoas que sofrem um terrível assédio moral no trabalho, a tal ponto que elas acabam se sentindo culpadas pelas agressões das quais são vítimas. Gente, olha só, como eu disse, eu não queria trazer essas coisas aqui para brincar com o sentimento de vocês. Nós somos uma família, nós somos irmãos.
E quando isso me veio ao coração, me veio com a convicção de que nesse momento o Senhor irá curar totalmente os nossos corações. O Senhor vai nos libertar completamente. Nós vamos colocar um ponto final nessa história, nesse tipo de sentimento maligno. Então eu quero dizer para você que o que você sentiu e tem sentido foi real, é real. O que aconteceu com você foi hediondo e a culpa não foi sua. O culpado é o agressor, você só foi a vítima. Veja novamente os números assustadores: 1 em cada 5 mulheres, 1 em cada 7 homens. Isso significa que em cada 1000 mulheres, 200 foram abusadas, em cada 700 homens, 100 também o foram. Os números são imensos. Talvez você até agora estivesse pensando: pô, eu fui vítima de algo muito particular, eu sou um caso isolado. E talvez você se sentisse mal por isso. Olha como as pessoas são felizes, elas não passaram pelo que eu passei. Mas diante dessa estatística, há uma quantidade enorme de pessoas agora aqui, junto com a gente, que passaram pelas mesmas coisas, sofreram essas mesmas coisas. Então você está entendendo que isso não é algo muito particular seu. Muita gente sentiu o que você sente, passou pelo que você também passou. Irmãos, eu queria dizer isso para vocês. Vocês não estão sozinhos nesse sofrimento. Vocês não estão sozinhos com esse sentimento. E agora é importante que você de fato abra o coração para o Senhor, para que Ele possa entrar e arrancar isso pela raiz definitivamente. O que fizeram com você, guarde isso no seu coração, o que fizeram com você não define quem você é. Você não é definido pela violência que sofreu. O pecado cometido contra você não determina o seu valor. Você não é isso. Você não é medido pela violência que exerceram contra a sua vida. Essa culpa não é sua. Lembre-se, Satanás é o pai da mentira. E Jesus, Ele é a verdade que liberta. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, há dores que carregamos sem culpa. Não há culpa, mas o inimigo nos convence de que somos sujos, indignos, desprezíveis pelo que fizeram a nós. Irmãos, isso é mentira. Olha, grave isso. Jesus veio não só para perdoar os nossos pecados, mas também para curar as feridas causadas pelos pecados dos outros em nós. Jesus veio não só para perdoar os nossos pecados, mas também para curar as feridas que os pecados de outros causaram em nós. Voltando ao nosso texto original, Jesus ainda diz: isso aconteceu com ele, para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso aconteceu com ele, para que nele se manifestem as obras de Deus. Irmãos, vocês viram que coisa maravilhosa? Havia um propósito sublime e glorioso para que Deus tivesse permitido que aquele homem passasse por aquela dor. Havia um propósito incompreensível, sobremodo sublime, magnífico, para que Deus tivesse permitido tanta dor àquela pessoa. E qual era o propósito? Era para que nele se manifestasse
as obras de Deus. Enquanto os discípulos olhavam para aquele homem e só conseguiam enxergar a culpa, Jesus olhava para ele e sabia: há um propósito grandioso nisso tudo. Para os discípulos, o sofrimento só podia ser resultado do pecado, ou dele ou dos seus pais. Mas Jesus revela algo muito maior. Nem tudo que gera sofrimento e dor vem de uma culpa real. Nem tudo que gera sofrimento e dor vem de uma culpa real. Há dores que não surgem por causa de um erro, mas por causa de um plano. Há dores que foram cuidadosamente planejadas para um determinado momento, com um determinado propósito. Há situações em que não há culpados, apenas um cenário cuidadosamente preparado pelo nosso Deus, para que naquela vida se manifeste a sua glória. Então vocês percebem a diferença na forma de ver as tragédias da vida? Para os discípulos, aquele homem é um desgraçado, no sentido dele não ser alvo da graça de Deus e viver com a sua cegueira, nascer já com a sua cegueira. Mas para Jesus, ele é um escolhido. Sua dor é para que nele se manifeste a glória de Deus. Existem situações de tragédia, de profunda dor, nas quais não há um culpado, mas um plano magnífico de Deus, no qual, em meio à dor, ao sofrimento, Ele revelará a sua glória, manifestará a sua bondade, derramará a sua graça, sua misericórdia e sua salvação. Você pode dizer amém? Então vamos às aplicações. Primeira aplicação: não se apresse a julgar quem sofre. Não se apresse a julgar quem sofre. Nem todo sofrimento é castigo. Às vezes, é o palco para que a glória de Deus se revele. O que você vê como caos pode ser, aos olhos de Deus, o cenário ideal para a manifestação da sua graça. Aquele que você considera um rejeitado, talvez Deus o chame de meu escolhido. No caso do cego de nascença, isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Não se apresse a julgar quem sofre. Segunda aplicação: tenha compaixão dos que estão sofrendo. Tenha compaixão dos que estão sofrendo. Quem sofre, muitas vezes, não quer explicações, deseja apenas compaixão. Às vezes, a maior expressão de amor é ficar só em silêncio. A presença basta. Você ali, presente, não precisa falar, na maioria das vezes. Antes de tentar entender o motivo, sente-se com a pessoa, chore junto, ore em silêncio. Como Jesus ensinou, façam aos outros o que você quer que eles façam a você. Terceira aplicação: quando a dor for sua, não se veja como um condenado. Quando a dor for sua, você estiver sofrendo, não se veja como um condenado. Pode ser que sua dor não seja um castigo, mas um tratamento. Talvez você não esteja pagando por algo que fez, mas talvez você esteja sendo preparado para algo que Deus ainda fará através de você. Lembre-se sempre, Deus não apenas perdoa os pecados, Ele também cura as feridas causadas pelos pecados cometidos contra você. Ele não apenas perdoa, Ele também cura. Não deixe o inimigo te convencer de que você é culpado por aquilo que te fizeram.
a cruz não é só para quem pecou, a cruz também é refúgio para quem foi ferido. Toda a sua experiência de vida, por mais sofrida que tenha sido, não foi em vão. O Senhor vai revelar algo glorioso através dela. Pode falar amém? Então, gente, eu quero concluir dizendo que depois daquele jogo de beisebol, Lincoln, garotinho, e seu pai foram honrados. A diretoria do time, que viu toda a situação pelo telão do ginásio, chamou eles após o jogo e eles ganharam um kit com todo aquele material esportivo que o esporte precisa. E dentre todos os presentes que eles ganharam um taco que foi usado e autografado pelo craque do time. Imagina isso. Eu não encontrei muitas informações mais sobre Irina Zarutská, mas alguns posts em redes sociais da Ucrânia dizem que ela era membro da Igreja Cristã Ortodoxa Ucraniana e que ela era conhecida ali por ser muito dedicada à oração. Talvez isso explique o fato dela ser ou ter sido uma jovenzinha tão querida, tão amável, tão amada pelos que a conheceram. Quando chegar ao céu, com certeza, eu vou gostar muito de conhecê-la e de vê-la exaltando o nome de Jesus. Já a morte de Charlie Kirk, a sua morte produziu uma onda gigantesca de indignação, que tirou muita gente do transe hipnótico dessa ideologia woke e levou um número imenso de pessoas a se arrepender dos seus pecados e a se renderem a Jesus. Houve uma enxurrada de testemunhos, de histórias de pessoas que foram profunda e poderosamente tocadas naquele momento pela morte de Charlie. E outra coisa muito interessante é que talvez nesses últimos dias as suas palavras, seus argumentos, suas mensagens talvez tenham sido muito mais ouvidas do que o foram durante toda a sua vida. Certamente a morte de Charlie não foi em vão. Como disse Tim Keller, gente, tudo que a morte pode fazer a um cristão é tornar sua vida infinitamente melhor. Tudo que a morte pode fazer a alguém que ama Cristo é tornar sua vida infinitamente melhor. Irmãos, dizendo isso, não estamos aqui celebrando o sofrimento. Quando ele vier, choraremos, mas jamais deixaremos de crer que o último capítulo de nossas vidas será escrito pelo nosso Pai Celestial. E mais, no caso do cego, ele foi curado. E a forma de Deus manifestar sua glória na vida dele foi através da cura e o testemunho que ele deu a partir dali. Mas e se o milagre não vier às nossas vidas ainda nesses dias? Então, quando os nossos olhos estiverem glorificados na eternidade, nós veremos o que não conseguimos ver aqui. Quem pecou? Perguntaram. Nem ele, nem seus pais. Foi para que a glória de Deus se manifestasse em sua vida, respondeu Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor querido, nesse momento unimos os nossos corações ao coração dos familiares, Senhor, da Irina, a esposa e aos filhos do Charlie, e pedimos ao Senhor que envie teu Espírito
consolador a eles, fazendo com que a paz de Jesus, que excede a todo entendimento, encha suas vidas de uma forma sobrenatural. O Senhor é Pai dos órfãos, o Senhor é o grande defensor das viúvas. Então, Senhor, não permita que falte nada absolutamente a essas pessoas, que o Senhor as supra em todos os aspectos de suas vidas de forma abundante. Também te pedimos por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, e foram abusados, violentados, alvo de tragédias na sua infância. Nós oramos por aqueles que sofreram ou sofrem ainda abusos morais, pessoas violentadas das mais diversas formas. Senhor, que todo esse palco, que doloridamente foi erguida, que ele agora, nesse instante, seja usado para a manifestação poderosa da Tua glória, Senhor. Senhor, que onde houve a dor e o sofrimento, agora haja alegria e esperança. Afinal, Senhor, Sua cruz não é apenas para os que pecaram, mas também para aqueles que foram feridos e aqueles que sofrem. Nesse momento, pela fé, pela fé, Senhor, nós deixamos nossas dores aos pés da Sua cruz. Que todo sentimento equivocado, de culpa, aonde ela não deveria nunca ter existido, que seja removido, cravado na Tua cruz, Senhor, agora mesmo, em nome de Jesus. Nossa identidade não está, Senhor, em nossas experiências. Nossa identidade não está em nossas dores, naquilo que sofremos, mas nossa identidade está naquilo que Sua palavra nos garante. Nascemos de novo, Senhor, bendito seja o Teu santo nome, somos novas criaturas em Cristo. Agora, Senhor, somos Teus filhos, herdeiros de Deus, santos pelo Teu sangue derramado no Calvário. Então, Senhor, trata profundamente assim os nossos corações. Arranca toda essa raiz amargurada, de amargura, Senhor, de nós, nossas almas, corações, das nossas mentes. Tira isso tudo nesse mesmo momento, Senhor. Acaba com isso definitivamente, por favor. Nós te pedimos assim. E ainda, Senhor, dá-nos corações misericordiosos, para que vejamos o sofrimento das pessoas, como o Senhor os vê, com compaixão e misericórdia. Nós oramos assim e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.